anticoncepcional. Se formos avaliar a nomenclatura, encontraremos nela a finalidade de um anti, ou seja, ele é anticoncepção. Portanto, ele evita que se estabeleça a concepção, que por sua vez pode significar o ato ou efeito de gerar uma vida. Ou quando o espermatozoide ele encontra o óvulo. A pergunta que nos cabe agora é compreender como exatamente isso é possível. No vídeo anterior, aprendemos sobre como um ciclo feminino ele é como se fosse uma orquestra de hormônios que preparam o nosso corpo para a fecundação. Uma estratégia biológica que tem por finalidade preservar a nossa espécie. Também evidenciamos a ideia de que o nosso corpo ele é interconectado e que tais hormônios eles também desempenham um papel importantíssimo, inclusive no nosso bem-estar mental. Retomando bem resumidamente o que conversamos e para ficar mais didático, imagine que o seu corpo tem uma espécie de programa instalado. E para rodar esse programa ou desenvolver um ciclo, ele precisa seguir uma sequência que é desencadeada por sensores. O sensor 1, ele percebe que a progesterona e o estrogênio estão baixos e acaba ativando a produção do hormônio folículo estimulante, o FSH, que como o próprio nome revela, ele acaba estimulando a produção de um folículo. Já o sensor 2, após perceber o FSH aumentado, ele passa a acionar um aumento da produção de estrogênio, preparando o corpo para a concepção e a liberação do óvulo. Já o sensor 3, ele percebe que o estrogênio está em níveis elevados e ele vai passar a produzir, ou melhor, aumentar a produção do hormônio luteinizante, que vai liberar o óvulo, com isso passar a reduzir a produção de estrogênio. Depois que esse óvulo ele é liberado, a gente começa a preparar o corpo para uma possível gestação. Aqui entra o sensor número 4, que ao perceber o LH aumentado, ele vai ativar também a produção de progesterona, que visa dar suporte a uma possível gestação, progestação. E o sensor 5, para rimar, encerra o ciclo quando não há fecundação, baixando a produção de progesterona e também do estrogênio, fazendo com que o nosso endométrio descame e a partir disso vem a menstruação e iniciamos um novo ciclo. E tudo se repete. O que é importante compreender com esse exemplo é a relação causa e efeito. Ou seja, para que um ciclo aconteça, os nossos sensores, eles precisam ser acionados com base na etapa anterior e de forma sequencial. Agora eu vou apresentar para você o que acontece no nosso corpo quando utilizamos hormônios com a finalidade contraceptiva, especificamente a pílula ou o adesivo combinado, ou seja, composto por 2 tipos de hormônios. Nesse caso, a gente tem o estrogênio e a progesterona em níveis elevados ao mesmo tempo. Com as devidas ressalvas desses nomes, porque geralmente se trata do estrogênio e da progesterona sintéticos, ou seja, que não é da mesma formulação química do que o seu corpo produz. Bom, o que nos cabe perguntar agora é como é que acontece a contracepção? Com a ausência de ovulação. Mas por quê? Bom, porque para ovular a gente precisa acionar os sensores 1, 2 e 3, ou seja, o FSH deve estimular a produção de folículo, por sua vez estimulando a produção de progesterona, que por sua vez ativa a produção do LH e o óvulo é liberado. E depois não querem entender como é que mulher é um ser humano complexo, né? Quando a gente ativa os sensores 2 e 4 ao mesmo tempo, quando estamos com estrogênio e a progesterona em doses elevadas, em teoria, a gente não ativa os sensores que desencadeiam um processo de ovulação. Qual que é a vantagem nisso tudo? Que se você não deseja engravidar e tomar a pílula certinha, você não vai. Outro ponto que em um primeiro momento
pode mesmo parecer positivo é que a gente não tem tanta flutuação hormonal, né? Ou seja, não vai alterar os seus níveis de estrogênio e nem de progesterona. Eles vão permanecer bem estáveis em função da pílula bem controladinha nessa questão de níveis. Então, no caso de mulheres com ciclos muito desregulados naturalmente, entre aspas, né, que sofrem muito com sintomas dessas flutuações, parece ser uma boa ideia estabilizar. Mas eu digo parece porque ciclos desregulados podem dizer muito sobre os seus maus hábitos de vida. O triste mesmo é perceber que, ao invés da medicina orientar as mulheres para compreender mais sobre o seu ciclo e os seus corpos e formas de regular os seus hormônios, a gente entra com doses elevadas de hormônios sintéticos, transmitindo a ideia de que elas nada têm a fazer. Costumo brincar que o ciclo dela sofre a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso é uma grande mentira. Mas calma, no vídeo de hoje vamos nos ater ao anticoncepcional. Nos próximos, vamos refletir sobre essa desregulação do seu corpo e traçar estratégias para restabelecer o equilíbrio saudável. E tudo isso de graça, então já deixa o teu like. Bem, chegamos a mais um vídeo na nossa queridinha série e eu espero que o conteúdo aqui transmitido possa lhe ajudar de alguma forma. Muito obrigada por passar esse tempo comigo. Um abraço apertado e até a próxima! Eu vim aqui para lembrar, compartilhe esse vídeo com mais mulheres, para que a gente possa fazer com que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Agora sim, até a próxima!